Vou botar esse alarme silencioso aqui, senão vocês vão ouvir vibrar. Bom, pessoal, boa noite para quem eu não dei boa noite. Mais uma terça-feira, mais uma semana, porque a gente vai estar falando sobre relacionamento de aliança. E acredite ou não, a gente já está no capítulo 6. Parece que foi ontem que a gente começou de novo, né? Então, eu acho que isso também vale uma reflexão, né? Eu não sei se todos puderam participar da primeira vez que ministramos o relacionamento de aliança, que foi mais presencial, né? Mas devido aos irmãos morarem em várias cidades, né? Não só em Goiânia, aí a melhor saída foi fazer no Zoom. E o que acontece? A gente já está no capítulo 6, e eu acho que a gente tem que sempre agregar e chamar o máximo de pessoas possíveis que a gente conseguir. Amém? Hoje a gente vai falar, então, capítulo 6, lá na página 61 do livro, sobre alianças interpessoais. É meio que uma continuação do capítulo passado, que também era alianças interpessoais, só que o capítulo passado era Abraão e Abimeleque, agora a gente vai falar mais centralizado sobre Davi e Jonatas. E o que acontece? Esse capítulo em específico fala de algo que eu acho muito precioso em toda a Bíblia, que é sobre amizade, né? E é um nível de amizade que a gente vai se aprofundar aqui para poder entender, né? De que jeito a gente alcança isso, de que maneira a gente chega lá. Porque a relação entre Davi e Jonas, para mim, eu sempre achei aquilo muito, muito doido, porque como não é algo que a gente consegue apalpar, não consegue ver pessoas normalmente tendo esse tipo de relacionamento, então às vezes a gente fica naquela ilusão, putz, parece impossível. E aí hoje a gente vai entender um pouco os elementos dessa aliança, como ela se deu e o que a gente tem que fazer para percorrer e se perguntar também se a gente está tentando construir algo assim. Amém? Lembrando, gente, que isso aqui não é uma aulinha que eu vou ficar falando, vocês vão ouvir. É justamente uma interação, uma comunhão. E eu tô aqui para ouvir vocês, para aprender, inclusive, e muito com vocês, porque quando a gente fala sozinho, a gente fala sobre uma só perspectiva, né? Quando nós discutimos várias perspectivas, então a gente aprende muito. Para começar, eu queria fazer algo interessante aqui hoje, que eu fiquei fuçando aqui nas ferramentas aqui do Google Meet, e eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. E o que acontece? É que eu estou escrevendo, consigo falar. O homem não faz duas coisas ao mesmo tempo. Você escreve, eu não falo. Você leu o capítulo. Não. Oi? Tem mulher que também não. Eu também. Dependendo da atividade, não, Samara, não dá. Mas o que acontece? A perguntinha simples aqui que eu vou pôr. Você leu o capítulo hoje? Aí vai ter sim, vai ter não. Mas eu vou ser bonzinho com vocês, eu vou colocar que as respostas serão sem identificação. Então você não vai se expor, tá? Só quero ter uma noção, assim, só para saber da galera. Nós temos aqui 23 pessoas. E para quem já leu antes? Hã? Tinha que ter colocado a outra opção para passar menos vergonha, entendeu? Não, quero saber. Não vai passar vergonha. Não vai aparecer. Calma aí, deixa eu. Já se entregou, Cat. Agora você já. Não precisava, Mas né? eu não li hoje. Mas eu li. Vou deixar todo mundo vendo. Foi Tá? há Não um vou ano ficar só eu atrás, lendo. né? Mas leu, né? Tá valendo ainda? Bora, vai lá. Responde todo mundo aí. 2 minutinhos para responder. Quem foi no banheiro, quem foi pegar água, volta, vem responder a enquete. Só porque você não tá com a câmera desligada, eu sei o que você tá fazendo. Oh, glória, esse não tá alto. Nu, todo mundo no livro. Que isso, Luiz? Você mandou falou assim no chat. Você é brabo mesmo.
É que quem não leu, responde a enquete para ficar no off, entendeu? Mas não tá aparecendo a enquete? Tá aparecendo a enquete para todo mundo? Ou não? Eu não sei como é que aparece no celular, no computador eu sei que é no canto direito, é só você olhar para a tela que vai aparecer. Tá aparecendo aqui pra mim pelo celular. Dá o bisu aí pro pessoal que, ó, tem 10 votos e temos 25 pessoas aqui. Pra mim não tá aparecendo, eu não tô conseguindo entrar no chat. Não tá, Estela? Como é que você fez aí, meu bem, no celular? Pra Eu poder... tô no celular, eu apertei aqui os 3 pontinhos, aí mensagens da chamada e não vai. Você tem que clicar, normalmente vai ter um símbolozinho, uma bolinha, um triângulo, um quadrado, e aí Isso tem é a opção atividade. enquetes. Atividade. Atividades. Isso, atividades. Aí vai estar enquetes lá aberta, é só clicar lá. Ah, vi. Vou tentar aqui, peraí. Ué, eu não sei, acho que é meu celular mesmo que tá bugado. Não acontece nada. Tá, eu vou continuar, eu vou deixar aberta essa enquete aqui, porque tem muita gente que deve ter saído para pegar uma água, né? E tá voltando, com certeza. E aí, 2 sims, aleluias, olha só. rapaz, é para aplaudir de pé. Bora, manda um aplauso. Eu vou entrar e sair de novo pra ver se dá certo aqui, tá? Tá bom, sem problema. O povo tá levantando a mão. Morição. Bom, vamos lá. Eu vou continuar, eu vou deixar a enquete aberta. Tem 18 votos, tem 24 pessoas. Vamos ver se até daqui uns 5 minutos todo mundo responde. Mas eu vou observar que eu acho que a maioria não leu, né? Então, eu não tendo a demorar hoje, mas eu gostaria muito da participação de vocês, para a gente também terminar no horário. Eu sei que é tarde, a galera tem muito compromisso. Vamos lá, então, entrar no cerne. Já descontraímos, agora vamos entrar no cerne. Quando a gente está falando de amizade, quando eu falo a palavra amizade, quem que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? É uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas pensa aí. Quem que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça quando a gente fala de amizade? Pensou? Beleza. Normalmente, você vai fazer esse exercício comigo até o final dessa aula. Como que vai funcionar? Você vai pensar... Quando eu falei agora sobre amizade, e você pensou numa pessoa aí, certo? E conforme a gente for lendo aqui, você vai fazer um exercício para saber se você está mais perto ou muito longe de alcançar esse nível de relacionamento. Amém? Acho que vale a gente fazer esse exercício. Bom, falando sobre o capítulo agora começando, alianças interpessoais, Davi e Jonatas. Eu vou ler o primeiro tópico aqui inteiro para a gente poder, se você quiser acompanhar aí no livro ou quiser acompanhar aqui me ouvindo, fica à vontade. Diz assim: de todas as alianças interpessoais na Bíblia, a mais bela e pessoal foi a aliança de Davi e Jonatas. O amor dos dois serve de modelo para aqueles que desejam a mesma profundidade de amizade e confiança. Vamos analisar alguns aspectos dessa aliança que a tornaram tão especial. Então, a gente vai lá para 1 Samuel 18:1, que está na página do livro. A gente vai perceber que depois que Davi derrota Golias, as escrituras dizem que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Então, dois cristãos sempre são um em espírito por causa da fé em Deus. Porém, há um chamado especial quando duas pessoas sentem um grau muito elevado de entrelaçamento de alma e identidade pessoal. Elas se apreciam e completam uma a outra com tamanha afinidade de visão e pensamentos que serão vistas como uma pessoa só. A gente sempre para analisar o ponto, né, de ser uma pessoa só, ser um. Sempre a gente fala muito sobre casamento, né? Quando a gente casa, a gente se torna um com a pessoa. Quando a gente casa, a gente se torna um com a pessoa. Eu vi isso a adolescência inteira, a juventude, depois que casei. Agora vocês são um. E amém por isso, e isso é muito verdade. Mas existe em Efésios também uma unidade da igreja que tem que acontecer, certo?
E existe uma promessa em Jeremias que fala que de 2 povos se tornarão um. Então, a gente tem que entender também que existe um tipo de unidade, existe um tipo de relacionamento que a gente tem que ter na família da fé, que se aproxima e muito daquilo que Davi e Jonatas tiveram. Aqui fala que eles tiveram um entrelaçamento de alma. Eu não sei você, irmão, mas quando a gente olha para 2 homens e olha esses termos que vão ser utilizados aqui no relacionamento de aliança, infelizmente, a maioria das vezes a gente pensa nisso de uma forma pejorativa. A sociedade, se você fosse comparar, né, esse relacionamento entre Davi e Jonatas, né, tão entrelaçado de alma, um amor um pelo outro, que um daria a vida pelo outro. A gente costuma enganar isso hoje em dia por causa da imoralidade que a gente vive. Então, esse fator de amar um ao outro foi deturpado também por causa do pecado. O pecado, ele veio e dificultou os relacionamentos chegarem aonde eles deveriam chegar, certo? Aqui na Bíblia, Davi e Jonatas é o exemplo fiel de que, naquele momento, Jonatas nem conhecia Davi, certo? E a gente vai entrar nisso um pouquinho depois. Como que em 1 Samuel 18 fala que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi? Isso parece, pelo menos para mim, eu olhando a cena, eu não sei vocês, mas eu olhando a cena, digamos assim, eu não conheço o cara, chegou um moleque pequenininho ali, que falou que vai enfrentar o gigante filisteu que está já há semanas desafiando o nosso arraial. O cara vai lá, vence esse gigante, e aí Jonatas, nesse versículo, fala que a alma dele se ligou com a de Davi. Eu quero que vocês já vão pensando um pouco mais à frente. Existe algo que fez isso acontecer. Então, a gente tem que começar a entender, e eu já vou começar a entrar dentro dos tópicos. Eu gosto de ir muito tópico por tópico, mas hoje eu creio que a gente vai e volta, né? Vai voltar e vai sair, não vai ser tão bem uma sequência tão lógica. Mas vamos lá. Já estou entrando dentro do tópico de entrelaçamento de almas, mas eu vou falando aqui, não necessariamente a gente vai seguir uma ordem certinha. Jonatas amava Davi com a sua própria alma. Esse nível de amizade que a Bíblia cita entre 2 homens vai além da nossa compreensão moderna, que é o que eu já comentei. E que, infelizmente, quando pensamos nesse tipo de relação tão forte entre 2 homens, hoje em dia, a nossa mente costuma pensar em outro tipo de relação que não agrada a Deus, no caso, a homossexualidade. E isso se deve à imoralidade que vivemos. Entendendo isso, o primeiro objetivo do Asher, com o discurso, com esse tipo de aliança, ele cita uma amizade que ele também teve com um homem que chama, né? Não deve ter morrido, Paul Wilbur. E esse amigo dele, ele fala de um nível de amizade aonde o amigo dele conquistou algo e ele se alegrou tanto quanto ele. E parece muito simples a gente falar isso, mas agora lembra o que eu te falei? Quando eu falei para você pensar, quando eu falo na palavra amizade, com certeza vem alguém, ou até mais de uma pessoa na sua cabeça. E eu quero que você sempre compare o que a gente está falando com essa pessoa que vem na sua cabeça. Se essa pessoa hoje, sei lá, se dá muito bem financeiramente, abre uma empresa e ganha muito dinheiro, ganha uma oferta de trabalho maravilhosa e tudo, você se alegraria na mesma intensidade que a própria pessoa por essa conquista? Porque é isso que o Asher está falando pra gente. É essa realidade que ele está trazendo. Um amigo que ama tanto, que tem um entrelaçamento de almas. Quer dizer, os sentimentos dos 2, teoricamente, são um só. Então, se um alcança a felicidade, o outro se sente tão feliz quanto. É um sentimento produzido pelo próprio Cristo, que é o quê? Eu não recebi nada, não foi me dado nada, eu não tive benefício em nada, mas porque o outro teve, eu me sinto completo, eu me sinto feliz. Então, eu quero que vocês parem para pensar que isso é uma coisa que é simples para a gente falar, em se alegrar com a alegria dos outros, mas é muito mais profundo do que somente falar isso.
Então, se alegrar com a alegria dos outros, meu irmão, é difícil. A gente tem que ser honesto. Nós somos invejosos, ambiciosos da forma errada, e muitas vezes, quando alguém está perto da gente, que a gente diz amar, acontece algumas coisas na vida dele que o levam para um outro patamar ou algo assim, nós normalmente, às vezes, não nos alegramos. E eu sei que é difícil falar isso, que é difícil a gente dizer que isso é verdade, mas é verdade. Muitas vezes a pessoa que você está andando, vocês são iguais, vocês normalmente têm a mesma vida, têm uma casa igual, um carro, e a pessoa às vezes começa a despontar na vida, você não fica feliz por ela, você fica triste porque ela está melhor que você. Infelizmente, a maioria dos nossos sentimentos hoje em dia são pautados nisso. A pessoa, ela não precisa ficar mal, ela não precisa dar tudo errado na vida, ela só não precisa estar melhor do que eu. Então eu quis trazer essa perspectiva para que a gente entenda o nível de relação que está trazendo para a gente aqui. E o nível de discussão que nós estamos entrando quando estamos lendo esse livro, Relacionamento de Aliança. Por quê? Porque é muito bonito e entra muito nos jargões que já é utilizado há anos no evangeliquez, né? Alianças, relacionamentos de aliança, né? Te canta Deus de aliança, meu Deus, é tudo assim. Só que a profundidade do que é uma aliança, do que é um Deus de aliança, do que é um relacionamento de aliança, a gente ainda precisa alcançar no Senhor. E como... Edu, Pode falar. acho que tem a Denise tá com a mão levantada aí. Na verdade é porque a Denise levantou a mão lá no começo. Você quer falar, Denise? É porque você tinha levantado no começo, eu achei que... Pode falar. Acho que não. Acho que ela foi reagir lá no começo e levantou a mãozinha, acho que foi isso. Não, ela respondeu aí. Mas basicamente, o que eu estou querendo trazer para a gente é esse nível de reflexão para que a gente entenda aonde a gente está entrando e aonde a gente quer entrar. Entendeu? Porque é muito bonito a gente ficar falando de relacionamento de aliança, passar tópico por tópico, fechar a aulinha aqui, putz, legal. Mas se isso não percorrer, se isso não nos ferir, se isso não fazer a gente pensar realmente em quem está do nosso lado e quem a gente chama de amigo, e quem a gente consegue ver e relacionar, quanto mais ao Senhor que nós não vemos, né? Então, assim, tudo sai de uma certa horizontalidade. A forma que a gente consegue conviver com os irmãos faz com que o nosso relacionamento com Deus também evolua de um modo absurdo. Muitas vezes a gente pensa, Senhor, eu não consigo evoluir, parece mais espiritualmente com o Senhor. E às vezes, se você se doar mais aos irmãos que estão do seu lado, se você olhar mais para a dor do outro, talvez você vai entender mais o coração de Deus e aí você vai estar mais perto do próprio Criador. Então, continuando o que o Asha vai falar aqui, a gente já está mais ou menos ali no tópico de... Não, a gente ainda está no Entrelaçando Almas. O Jesus ele fala sobre o maior mandamento. Eu aqui, gente, vou falar o versículo e já vou lendo. Se você quiser abrir na Bíblia ou pesquisar aí do lado no computador, no celular, só para a gente poder agilizar um pouquinho, para não ficar tão maçante. Em Mateus 22, do 34 ao 40, quando os fariseus chegam para indagar Jesus, eles falam o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. E um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aqui vamos também entender um pouquinho de contexto. Provavelmente Jesus estava numa discussão prévia e os saduceus estavam trazendo vários questionamentos a ele. E aqui fala que Jesus deixou os saduceus sem resposta. Porque você já viu que Jesus ele nunca só responde o que você perguntou. Ele te ensina a viver, né, o que você perguntou. Então, naquele momento, com certeza o fariseu se sentiu muito desafiado e falou: pô, agora eu vou pegar esse cara aqui. Porque, como eles realmente são um povo de muito conhecimento, eles discutem muita palavra. Então, quanto mais a pergunta é aberta, que é o que o fariseu fez, mais eles conseguem achar alguma coisinha para poder invalidar o que Jesus falaria.
Mas como Jesus é a própria palavra, aí ele lança isso aqui, ó. 37, 38, 39, 40. Vamos lá. Ele pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos lá. Vamos ao link português aqui. O que o fariseu perguntou para Jesus? Mestre, qual é o maior mandamento? Ele perguntou quais são os... Não, ele perguntou qual o maior mandamento. E Jesus respondeu qual o maior mandamento. E é aí que mora o segredo da coisa. Quando Jesus fala que amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, é o primeiro e maior mandamento, ele já respondeu, mas ele acrescenta o seguinte, o segundo é semelhante. Nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Ele fala que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, certo? Então, o que ele quer dizer? Que o segundo mandamento reflete o primeiro e vice-versa. O primeiro mandamento reflete o segundo. O que ele quis dizer? O maior é amar o Senhor, mas é impossível amar o Senhor se você não amar o próximo. E aí que a gente começa a entender a profundidade do que Jesus falava. E por que o povo ficava doido quando ele falava. Porque se perguntava algo para ele e ele respondia, às vezes, com tanta mais informação, o cara não conseguia devolver a pergunta ou ficava satisfeito. Então, o que a gente tem que entender aqui? Esse capítulo está falando de amizade. E quando a gente começa a perceber que para amar a Deus acima de todas as coisas, todo entendimento, tudo, eu semelhantemente tenho que amar o meu próximo, quem está ao meu lado, quem está próximo de mim, eu entendo que se eu tenho algum problema no relacionamento de aliança, principalmente com o meu próximo, eu provavelmente também tenho um problema de me relacionar com o Senhor. E o que acontece? Aqui na comunidade Antioquia, nós aconselhamos que esses relacionamentos de aliança comecem a ser trabalhados no que nós chamamos 2 ou 3. Eu já comentei um pouco na aula passada que o Atos deu, mas eu vou reforçar aqui porque esse capítulo é para falar sobre isso. O que são esses 2 ou 3? São homens ou mulheres, né? Se você for um homem, são homens, se você for mulheres, são mulheres. Vai, para esse cara pediu para entrar e já saiu. Eu facilitei ele aqui. Ah, tá. Ah, beleza, você toma conta então, né? Agora junto. O que acontece? Quando nós estamos falando desses 2 ou 3, para homens, homens, para mulheres, mulheres, a gente tem que entender que são pessoas que nós vamos trabalhar o nosso coração para chegar a esse nível de amizade que nós estamos conversando nesse capítulo. São homens que vão olhar para ti e desvendar teu coração. São pessoas que vão ter o seu coração, que você vai ter o coração delas. E isso é muito profundo. O que acontece? Então eu tenho que sair daqui hoje e procurar meus 2, 3, porque eu não tenho. Não é isso. Não é assim que funciona. Por quê? Até com Davi e com Jonatas não foi assim. Aqui está escrito que Jonatas saiu procurando um amigo para se relacionar. Aqui está falando que Davi... Não. Pelo contrário. Como que eles se encontraram? Vamos chegar nesse ápice aqui que eu quero levar vocês a entenderem. Como que... Eu estou até pulando coisa aqui, mas deixa. Como que eles chegaram a esse lugar de se encontrarem e como diz aqui em 1 Samuel, e Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas amava como a sua própria alma Davi. Como que isso aconteceu? E parece que foi muito rápido. Mas se você for parar para analisar, existiu uma coisa comum entre Jonatas e entre Davi, que proporcionou que isso acontecesse. Ambos entendiam o coração de Deus. Ambos se relacionavam primeiro com Deus. Quando o mandamento fala amar a Deus em primeiro lugar,
também é na primeira ordem, também vem em primeiro. Então, quando você começa a se relacionar com Deus, você está apto para se relacionar profundamente com pessoas. Sair do nível raso, sair desse nível ocidental, sair dessa amizade que parece que é o melhor amigo um dia e depois nunca mais nem vê, sair desse lugar e começar a entrar para um lugar mais excelente. Então, a gente encontrou uma chave aqui, que é o quê? Quando eu estou disponibilizando meu coração para me relacionar com Deus, dentro da comunidade de fé, eu vou encontrar pessoas com esse mesmo coração, com uma chama muito igual à minha, com uma ferida muito igual à minha, e para essa pessoa e para essas pessoas eu vou conseguir conduzir um relacionamento de aliança do mesma intensidade que Davi e Jonatas. Eu falo mesmo, gente, eu tenho hoje o prazer de ter esses 2 ou 3, que no caso nós somos 4. Mas eu tenho o prazer de caminhar com esses homens e tenho o prazer de saber que eu não preciso esconder nada, que eu não preciso ser forte para eles, que eu preciso apenas compartilhar o que tem no meu coração. Eu não estou falando que é fácil, nem estou falando que a gente consegue fazer isso do dia para a noite. Muito pelo contrário. Mas como que eu estou falando assim? Eu acabei de comparar Davi e Jonatas, eles estavam em ambas posições ali. O que... Eu tinha até anotado aqui, deixa eu ler que se eu... Tô só falando, não estou lendo o que eu escrevi. O que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente fala sobre, já no tópico da centralidade de Deus, entrelaçar as almas, eu anotei aqui, é um privilégio e dom de Deus. Então não é algo que você se conquista, é algo que é dado pelo Senhor. Quem está falando isso? Eu. Então assim, vamos ler, se você não concorda, beleza. Mas entrelaçar almas é um privilégio e um dom de Deus. Por que eu falo isso? Porque chegar nesse nível de relacionamento sozinho, sem Deus como centro, é impossível. Você não tem o garantidor disso. Você vai ter apenas 2 pessoas falhas tentando fazer algo direito. Mas quando tem a centralidade de Deus no meio desse caminho, você tem o cara que garante. Você tem o cara que, independente de sermos falhos, existe um perfeito entre nós. Então, por isso que eu digo que entrelaçar almas é um privilégio e um dom de Deus. De acordo com a Bíblia, podemos entender que esse nível de relacionamento está atrelado a corações que verdadeiramente amam o Senhor e assim conseguem ter esse mesmo sentimento pelo próximo. Isso é muito... Ó, Kathleen, aí vem a fusão, tipo Trunks e Goten, só o poder. Jesus. Tem uma parte que eu tinha grifado na primeira vez que a gente passou, e é engraçado que foi essa parte que sempre me chama a atenção aqui, que é: se o Senhor for a parte central de uma aliança, seja amizade, seja casamento, haverá sempre uma fonte de unidade. Eu, particularmente, não acredito em aliança, principalmente em casamento, fora do que é o Senhor, porque afinal ele é o Deus de aliança, ele é o padrão de justiça, santidade, ele é o padrão de aliança, de compromisso, né? Efésios fala que ele mesmo falou e ele mesmo cumprirá. Então, não depende, ele é autossuficiente, né? Ele é alguém tão perfeito que é autossuficiente. Então, esse perfeito, ele que garante que quando eu vou, né, e o Edu vai falhar, a gente vai falhar um com o outro até, em determinado momento, mas a aliança, ela perdura e persiste por causa do Senhor. É a mesma coisa do que dentro de um casamento. Eu não acredito de verdade que um casamento ele possa persistir entre pessoas ímpias. Por quê? Porque sempre a opção do divórcio vai existir. Enquanto dentro de pessoas que entendem e conhecem o Senhor, não. Além do caráter do Senhor ser a base fundamental de vida e direção de cada um. E tem um outro ponto que eu gostaria de comentar, que é 1 João 1:1. Falando agora sobre amizades em todo o contexto,
que fala assim, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, aquilo que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Essa vida se manifestou a nós a temos visto, testificamos dela e é dela que anunciamos essa vida eterna que estava com o Pai e a nós se manifestou. Está falando de Cristo, né, de Jesus. E aí o versículo 3, o que temos visto e ouvido, também vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essa comunhão e esse nível de aliança, ele se baseia em uma coisa, que é, nós temos visto e ouvido o Senhor. A ceia, inclusive, ela aponta para esse lugar. Nós temos visto e ouvido o Senhor. A ceia fala muito de o que nós proclamamos, o que é a base dessa comunhão que nós vivemos. Nós temos visto e ouvido o Senhor. A nossa comunhão, ele fala, eu estou anunciando para vocês para que vocês possam ter comunhão conosco. E qual é a nossa comunhão? É com o Pai e com o Filho Jesus. Já viu quando você vai conversar com um amigo e você fica sem assunto? Uma pessoa, você fala, cara, não tem nada a ver, tipo assim, vocês não têm assunto em comum. O que a pessoa gosta, os interesses da pessoa, o que a pessoa vive falando não tem a ver, tipo assim, sabe, aí você fica boiando, sabe quando você fica com aquela sensação de, tô sobrando na conversa? É essa sensação que a gente tem quando uma pessoa não tem comunhão com o Senhor. Engraçado, esse dia a gente estava na oficina lá no José, com o Júnior, enfim, conversando, e é interessante como todos os assuntos levam para Cristo. Cara, a gente estava falando de emprego, trabalho, depois a gente estava falando de arrumar carro e não sei o quê, e do nada a gente estava falando de Cristo. Do nada a gente estava falando de experiências que o Senhor, de coisas que o Senhor falou e tudo. Então, essas mesas, essas conversas, ajuda a gente a, não só ajuda, né, mas aquece o coração daqueles que também têm comunhão com o Senhor. E aí o que acontece? Você se sente de fato incluído nesse lugar. Por que eu estou falando disso? Porque se o Senhor não for a base da aliança, da amizade, por mais superficial, e esses 2 ou 3 que o Eduardo está falando, ele nasce primeiro de um lugar de amizade superficial. Provavelmente esses 2 ou 3, essas pessoas com quem você vai ter aliança profunda e amizade profunda, sejam pessoas que estão próximas a você e que já andam com você hoje. Talvez aí falta só essa parte, né, da declaração ali, né, de ter uma afirmação, uma declaração proposital dessa aliança e um compromisso, né, claro, entre ambas as partes. Eu tenho aliança com você. Enfim, dentro disso não tem como, fora do Senhor, e sem esse fundamento de que é necessário ter comunhão com o Pai e com o Filho Jesus, nada flui, porque a nossa comunhão é com eles. É justamente isso. A centralidade é ele. E até tinha pulado, mas ainda bem que você deu o gancho. Tem um tópico que fala sobre a garantia verbal aí. Qual que é a questão nisso? As alianças, elas precisam e devem ser tão profundas que é necessário ter acordos verbais para que a gente consiga formalizar o sentimento que nós temos dentro de nós. E quantas amizades você tem com acordos e promessas que você está totalmente comprometido? Quais são as pessoas que você prometeu nunca desistir delas, prometeu estar com elas, e você até hoje tem guardado isso, sabe? Quando o Jota fala desse ambiente comum, é muito verdade, porque assim, é dentro do ambiente comum, aonde pessoas comuns estão buscando a um Deus que é extraordinário, é que esses relacionamentos nascem. Então, irmãos, eu quero realmente levar vocês a pensar mesmo. Eu não sei se todos aqui têm pelo menos um irmão que te conhece de verdade, mas se você não tem, e você, através dessa aula, está tendo a vontade de realmente percorrer esse caminho, uma dica que eu dou para você é: vá no intensivo, vá no culto coletivo, participe da programação da igreja. Lá você vai encontrar irmãos tão preciosos que provavelmente lá também
vai sair amizades, sabe? Que Aquele, pitch de vendas. aquele, é porque é nesse lugar, gente. Eu não sei se vocês percebem, mas todo culto coletivo para mim, todo o intensivo parece que lava minha alma, sabe? Porque eu sinto que tem pessoas ali que não vão reter qualquer tipo de oração. Se a pessoa olhar para mim e sentir algo, ela vai estender a mão, ela vai chegar para mim, ela vai falar. E isso é um ambiente seguro, porque você entende que mesmo você não enxergando algo no Senhor, vai ter um irmão ali, talvez um pouco mais sensível à voz de Deus, que Deus vai usar ele para falar contigo. Então esse é um ambiente seguro. E aí a gente fica enclausurado em nossas casas, compromissos, trabalhos, dando desculpas para às vezes, a pessoa que está pastoreando aquela casa, que está cuidando, né, das pessoas, para não ir, entendeu? O maior exemplo é o que está acontecendo aqui, gente. A gente está fazendo uma reunião no Zoom para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis, entendeu? E o brasileiro, infelizmente, é isso. A gente não consegue se comprometer em entrar num estudo online. Então, quanto mais alguém que a gente precisa se relacionar fisicamente falando, pessoalmente falando. É como tentar encaixar uma peça quadrada num triângulo, não vai. Então a gente tem que aprender no Senhor a como nos relacionar, e é isso que nós estamos falando. Quando a gente fala sobre amizade, sobre acordos verbais e tudo, é realmente para você pensar, cara, com quem que eu tenho isso, velho? Com quem que eu já me comprometi recentemente? Não estou nem falando, às vezes tem muito tempo e já parou. Infelizmente parou, mas agora, recentemente, com quem pode contar com você? Né? Quem pode te ligar de madrugada e te pedir um socorro? Quem são essas pessoas? E quem são as pessoas que você pode fazer isso? Né? Que não seja seu pai, sua mãe, enfim. Acho que você entendeu. Mas, assim, é esse lugar que a gente precisa se colocar no Senhor. E é isso que Ele está nos convidando para fazer. O Asher, principalmente, né, com relacionamento de aliança. Então, aqui um outro ponto. Dentro da centralidade, na passagem que está escrito no livro aí, na página 63, quero que vocês acompanhem comigo, tem uma passagem de 1 Samuel 20, 23, que vai falar o seguinte: eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Isso Jonatas falando para Davi. Ele se comprometeu, fizeram uma aliança ali, alguns versículos atrás, e ele fala: eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Quer dizer o quê? Que o que eu estou fazendo de aliança não é só contigo, ô Davizinho. O que eu estou fazendo de aliança é entre mim, você e o Senhor. Então, essa amizade que está diante dele, né? A gente teve um intensivo há pouco tempo atrás sobre sacerdócio. Basicamente, é esse lugar de estar diante do Senhor. Então, os nossos relacionamentos de aliança, nossos relacionamentos de aliança também precisam estar diante de quem? Do Senhor. Então, se a gente tenta se relacionar com alguém, e é igual o Jota falou, a conversa não dá em Cristo, esse relacionamento está diante de vocês mesmos, vai fracassar. Na hora que um magoa o outro, vai acabar, não vai ter mais confiança. Mas é o Senhor que garante esse relacionamento. Se vocês se acordaram que esse relacionamento está entre você, a pessoa e Deus, aí a gente tem uma confiança. A gente sabe que pode ferir um outro, que pode errar, mas que existe um propósito maior para essa aliança do que se beneficiar apenas. Porque eu vou me alegrar quando você se alegrar, mesmo que não trouxe benefício para mim. E quando você estiver triste, chorando, eu vou estar triste e chorando. Porque a mesma coisa que te traz alegria, me traz alegria. E aquilo que te traz aflição, me traz aflição. É esse o sentimento que eu acho que o coração de Deus, quando enviou Jesus, era isso. Cara, o meu coração é isso. Vocês estão sofrendo, eu também estou. Então, eu quero que quando eu me alegrar, eu quero que vocês se alegrem também. Eu não sei se foi o Tyler que escreveu fé, mas é justamente isso. Não sei se vocês lembram que o Du falou, a fé é agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós temos fé, a gente está provocando em Deus um sentimento de alegria. Isso é muito bonito. Bom, eu quero ler o último parágrafo aí que está na página, o último parágrafo de centralidade, que está na página 64. É no começo da página 64, mas é o último parágrafo do tópico.
Davi também tinha ouvido falar sobre as vitórias heróicas de Jonatas contra os filisteus. A única forma de duas pessoas entrarem de fato na aliança, como Davi e Jonatas, é quando um enxerga na outra um coração totalmente desejoso de seguir a Deus, independente dos riscos ou obstáculos. Somente uma entrega tão ousada e despojada para fazer a vontade de Deus pode incitar esse tipo de devoção pessoal e afinidade. O que eu acho que está falando aqui? Da mesma maneira que Jonatas olhou para Davi e falou, cara, esse cara não vai ter medo. Se Deus está com ele, ele vai contra quem que seja. Da mesma forma era Jonatas. Se for ler alguns versículos em Crônicas, você vê que ele já era um grande guerreiro e que ele já tinha matado muitos e muitos filisteus. Jonatas. Então, a mesma admiração que eu acho que Davi tinha até antes por Jonatas, na hora que Davi tomou essa iniciativa e ele mata Golias, Jonatas olha e fala assim, cara, esse sentimento que tem nesse cara tem dentro de mim também. E isso proporciona esse nível tão profundo de amizade e de sentimento entre um e o outro. Então, um dos pontos que leva também um irmão a não se relacionar com a comunidade da igreja é porque dentro do coração dele, às vezes, não tem a mesma mensagem que está no centro da comunidade. É por isso que irmãos se sentem deslocados, reclamam que às vezes não estão sendo assistidos também. Por quê? Porque às vezes o sentimento que a comunidade está gerando, nós falamos muito sobre sacerdócio, intercessão, turnos, culto caseiro. Se isso não tiver no coração de vocês, meu querido, realmente a Antioquia talvez seja um lugar muito difícil de vocês andarem. Então, esse é o ponto. Se não tiver algo em comum, se o objetivo não for em comum, profundidade de relacionamento é muito difícil. E a gente vai ficar nadando em águas rasas. Próximo tópico fala preferindo um ao outro. Isso também é muito louco, porque cara, lendo sobre Jonatas, eu fico até um pouco envergonhado, porque é um cara que parece que olhou para Davi e teve uma confirmação do Senhor, pô, ele vai ser o rei. E aí você fala, beleza, Deus falou com ele, mas cara, ele era o filho do rei. Quem que ia ser o futuro rei? Jonatas, cara. E aí você vê que em 1 Samuel 18:4, que Jonatas faz o seguinte, só isso que ele faz. No primeiro dia que conheceu Davi, Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até sua espada, seu arco e seu cinto. O que ele estava fazendo ali? Ele não estava se despojando simplesmente de quem ele era. Ele estava reconhecendo em Davi o chamado divino que Davi tinha. Ele olhou para Davi e falou, cara, esse cara é o rei. Ele é o único que foi lá e enfrentou Golias. Olha o tanto de homem que tinha aqui. Esse cara é o rei. Eu abro mão do meu futuro reinado, do minha posição, do que eu sou, e eu dou para esse cara. Se eu entender o coração de Deus, eu não sei o que é. Porque, digamos, Deus não precisou descer com um anjo e falar para ele, o reinado será de Davi. Samuel não foi lá avisar Jonas, ungir Davi. Não. O cara olhou e sentiu o que Deus sentia. Fala, Lucas. E acho que referente a isso, o que falou um pouco agora nesse comecinho, também um pouquinho você tinha citado antes, né? É sobre quando essa aliança é baseada no que cada um entende de Cristo, aonde cada um quer chegar, cada um quer buscar, é algo que a gente vai estar sempre buscando algo mais, né? Então a gente não é que nem, por exemplo, você basear uma aliança a qual é baseada financeiramente, ou então em questão de diversão, ou então em status, ou qualquer coisa do tipo, porque tudo isso pode se perder. Ou então o seu interesse pode mudar em relação a isso, mas quando o Jonatas viu em relação a Davi, o coração que ele tinha em Deus, ele falou, cara, é isso aqui que ele está buscando. E a gente sabe que a caminhada em Cristo é um pleno crescimento dia após dia, para poder atingir a plenitude no dia que ele voltar. Então, quando se trata de outras coisas, se essa aliança for baseada em outras coisas além disso, provavelmente essa aliança vai ser frustrada. Então, o que realmente vai fazer com que essa aliança seja sólida e se consolide realmente seja o anseio em buscar mais de Cristo de todos os lados da aliança, né? Então, acho que isso é muito importante. Foi isso que Jonatas encontrou em Davi, né? É justamente isso. O que o Jota falou é justamente onde eu queria chegar. O Jota escreveu assim, também é uma prefiguração, né, digamos assim, de Cristo, no caso Davi. E o homem, Jonatas, o homem desistindo de quem é diante de Cristo.
É a mesma coisa que João Batista fez com Jesus, sabe? Tá vendo aquele cara lá? Que ele cresça e eu diminua. O mesmo sentimento que havia no coração de João Batista era esse mesmo sentimento que havia no coração de Jonatas. E a gente vê o evangelho sendo contado na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia está falando de um assunto só. A Bíblia fala de um assunto só. E relacionamento de aliança está presente desde Gênesis até Apocalipse. Então a gente começa a entender que esse nível de relacionamento foi tão grande que trouxe justamente isso. A visão de Cristo no Antigo Testamento. Davi como sendo o rei justo que assumiria no lugar de Saul, rei desobediente, e Jonatas, futuro rei, tinha tudo para ele ser o futuro rei, não precisava fazer nada, atrapalhar ninguém. Saul já queria matar Davi, Saul já ia resolver todos os problemas da vida do Jonatas para ficar mais fácil possível para ele assumir o reinado. Mas o que Jonatas fez? Ele foi leal. Além dele entender o coração do Senhor, ele foi leal. E aqui a gente vai entrar já no tópico de... Eu falei preferindo a um outro, né, primeiro, quando fala que Jonatas se despojou e tudo. E além de doar as coisas, né, tem um outro versículo aqui mais na frente que fala que Jonatas, ele fala para Davi, porém, tu reinarás sobre Israel e eu serei o segundo. É justamente o que o Jota falou. Jonatas até morreu antes de Davi assumir o trono, mas no coração dele ele sabia que Davi será o rei. Eu posso ser alguém honrável, eu posso ser um grande guerreiro, mas eu sou o segundo. É o nosso papel. É Cristo primeiro. Nós podemos até assumir alguns lugares de honra aqui na terra, mas quem é o primeiro? Quem é o primeiro é sempre Cristo. Então, é isso que Jonatas fez. O que levou ele a ter aqui também, a gente vai falar de um tópico que eu achei um pouco polêmico até. Eu estava lendo, falei, senhor, é isso mesmo? Tá escrito aqui, eu acho que ele escreveu, eu acho que é, né? E aí, no caso é. Mas é difícil da gente entender isso, irmãos. Eu quero que vai preparando sua cabeça aí porque eu vou falar, porque eu vi que 20 falaram que não leu, então vocês não leram o que eu vou falar aqui agora. O que acontece? Vamos lá, página 65, vamos ler junto. Não vou nem falar, não, vamos ler. Página 65, compromisso leva à autoridade. Vocês falaram que eu não estou inventando. Vamos lá, juntos. Compromisso leva à autoridade. Mesmo que ambos demonstrassem o mesmo nível de intimidade e amor na aliança, uma autoridade maior foi concedida a Davi no desenvolvimento daquele relacionamento. Quanto maior o nível de intimidade, mais evidente se tornam as dinâmicas de autoridade dentro da relação. Quando um homem ou uma mulher iniciam uma amizade superficial, não é necessário que cheguem a um acordo sobre o tipo de autoridade que deve existir entre o marido e sua esposa. Mas se planejam casar-se e viver juntos, num ambiente de cooperação para o resto da vida, os dois devem entender como a autoridade funciona. Eles precisam entrar em acordo sobre o nível de hierarquia no seu relacionamento. Vamos parar um pouquinho aqui. Ele jogou para o casamento para deixar mais light, mas a questão é o seguinte, ele fala que dentro do relacionamento de aliança, e se a gente for ver, na Bíblia talvez foi o relacionamento de amizade mais profundo que teve, existia uma hierarquia e que foi concedida uma autoridade maior para Davi. Isso está tão claro que Jonatas seria o rei e agora Davi seria o rei. Então, isso eu acho que está claro, é bíblico, tem embasamento. Dentro dos nossos relacionamentos, aí eu estou parafraseando, falando da maneira minha de ver isso que o Asher está falando. Não é que alguém vai ter uma autoridade dentro do relacionamento, vamos supor, eu e o Lucas, que é o meu irmão. Não é que eu vou ter uma autoridade sempre maior que ele, por ser o irmão mais velho. Mas é que existem lugares no Senhor e lugares naturais aonde um vai ter uma autoridade maior sobre o outro. E aí isso demanda realmente maturidade para ser entendido. Eu não sei quem aqui lembra a palavra que o Júnior trouxe no domingo para a gente, aonde ele falou assim, que bom seria que quando o irmão chegasse para te pedir um conselho, para te pedir uma oração sobre o casamento dele, você pudesse com liberdade falar assim, irmão, eu não sou o melhor para fazer isso, vai no fulano que ele sim.
ele sim vai pôr a mão na tua cabeça e orar. O que é isso, irmãos? Se não é justamente o que a gente acabou de ler aqui. É um relacionamento de aliança. E esse irmão sabe que, para aquilo, existe alguém com mais autoridade que ele. Então vai lá. O que a gente costuma ver? Ah, não, o irmão tá no meu culto caseiro. Se tiver que resolver problema, vai ser eu, filho. Não. Quem tem que resolver sou eu. Não vai, não tem como. Então, assim, que coração é esse? Que aliança é essa? Porque se a gente vive numa comunidade, vão ter irmãos que vão caminhar em autoridade em certos lugares maiores que a gente. E não é porque somos piores, é porque foi concedida uma graça diferente. Davi foi concedida a graça de ser rei. O Senhor olhou para ele, viu que ele tinha um coração voltado para o Senhor, que ele era cuidador das ovelhas do pai, que ele enfrentou grandes coisas e ele falou, cara, esse cara está mais preparado que qualquer homem para assumir meu reinado, que Saul foi desaprovado. Não é que Jonatas era ruim, até porque o coração desse cara, tudo que a gente falou, a gente fala, putz, meu Deus, ele seria um ótimo rei. Mas existia uma medida mais excelente na vida de Davi. Assim como vai existir uma medida mais excelente na sua vida para algumas coisas. E os irmãos vão precisar olhar para você e reconhecer. Mas vai existir coisas que você não é bom. Que você não vai ser completo. Que você vai precisar de alguém que saiba mais para poder andar contigo. E esse é um escândalo do evangelho. Porque Jesus, sendo Deus, em Filipenses, o que ele falou? Não usurpou, não tomou o lugar que era dele mesmo, que ele era Deus, mas se humilhou como homem. E aí a gente começa a entender que, pô, velho, realmente, Jesus ele podia ser um pouquinho mais Deus do que ele foi, né? Podia fazer umas paradas, né? Podia passar um medo assim, descer da cruz e falar, ó, se eu quiser eu não morro, e vai e volta pra cruz. Mas não, ele não fez isso. Porque ele entendia que o pai tinha dado para ele um lugar e uma maneira de passar por aquele sofrimento. Por quê? Para que ele mostrasse para nós que é possível. Para que ele mostrasse para nós que mesmo em meio aos sofrimentos, nós podemos amá-lo. Né? A Carol compartilhou comigo uma frase do... Não sei se foi podcast, né, meu bem, que você viu, da questão... Como é que era? Era os bravos, né? Os bravos comentaram assim que somente nessa era, o joinha é isso mesmo, tô errando, não tô falando besteira não. Somente nessa era que nós vamos ter a oportunidade de sofrer para amar o Senhor. Depois da eternidade não vai haver mais sofrimento. Depois que ele voltar, a terra vai ser restaurada, sabe? É só nessa vida, é só agora. Agora, quando acabar esse zoom agora, que a gente ainda tem a oportunidade de amá-lo em meio ao sofrimento. Depois a gente vai amá-lo e não vai ter mais sofrimento. Então, ser cristão é sofrer. Ter relacionamento de aliança é sofrer pelo outro. Vou ver o que o povo escreveu aqui, que eu já falei demais. Ó, o J aqui. Se alguém dispensa autoridade nos relacionamentos de aliança, ele mantém esses relacionamentos no nível mínimo de compromisso. Em geral, a atitude de que somos todos iguais em relação à autoridade no grupo é uma desculpa para evitar um compromisso que leve a uma intimidade mais profunda. Quando estamos ligados uns aos outros por meio de uma aliança de intimidade, precisamos de humildade e quebrantamento para permitir que Deus use as pessoas como autoridade sobre nós no relacionamento. Intimidade exige compromisso. Compromisso, se for em primeiro lugar com Deus, com o tempo produzirá uma liderança que levará o grupo a alcançar os propósitos de Deus. É isso. Está no livro, né? Esse mesmo. Acho que era um dos próximos aqui, tópicos. Isso é incrível. Incrível. A Kathleen falou, se alguém me pedir para orar sobre finanças, eu jogo para vocês. Tem que jogar para outro então, né? Mas a gente vai jogando até achar o irmão que ora por todo mundo. Mas enfim, continuando aqui. Esse nível que o Jota comentou aqui, que está escrito sobre nível raso, né? Quando a gente não reconhece a autoridade de quem anda junto com a gente, quando a gente não reconhece que o outro é melhor que a gente, em certo ponto, a gente fica naquele nível raso de relacionamento. Você já viu alguém chegar para você? Você já passou por isso? Eu tinha... Irmão, parece que antes eu tinha um bloqueio, assim, com você. Eu não sei, eu achava que você era de um jeito. Já viu?
quando o irmão chega assim, é porque ele não quis sair daquele nível raso. Ele não quis reconhecer, talvez, que você tivesse uma autoridade, uma facilidade, e que fosse melhor em algo. Então ele deixou aquele nível raso de relacionamento, deixou uma pré-visualização de quem você era e andou nisso. Entendeu? E aí quando, talvez no ambiente da igreja, amém? No culto coletivo, você é usado por Deus para orar na vida daquele irmão que não ia com a sua cara, mas nunca falou com você, e você ora tudo que Deus já falou na vida do irmão, ele ora para você falar, irmão, meu Deus, isso é de Deus, né? Então o que acontece? O ambiente coletivo, ele cura muito essas coisas. Davi e Jonathan se conheceram numa guerra, gente. A guerra, viraram melhores amigos na guerra, né? Então, quanto mais na igreja, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente vai passar muito perrengue junto. E aí a relacionamento vai ficar melhor ainda. Fala, Estela. Isso me fez lembrar daquela aula, daquele dia que o pastor Eduardo falou que as alianças são feitas em ambientes terríveis, né? As verdadeiras alianças. Isso. Igual foi com Abraão, igual Deus fez várias alianças nesse ambiente de trevas, dessas trevas. Du gosta dessa passagem. Mas é justamente isso. Só que o que é legal é que como que a gente chega nesse ambiente de trevas? Se a gente não aguenta nem quando tá bom, assim, quando o ambiente está tranquilo, a gente não aguenta um ao outro. Não dá para chegar lá, entendeu? É por isso que, assim, parece brincadeira, é engraçado, mas é triste pra caramba, cara, porque a gente tem relacionamento tão raso que a gente não consegue passar uma dificuldade com o irmão, porque a gente não aguenta. Assim, eu não aceito passar isso aqui com esse povinho, entendeu? E aí você entra nesse looping, relacionamento raso. Pode falar, isso. Assim, pelo menos na minha experiência, na minha vivência, eu acredito que seja o ambiente de exposição, sabe? Quando você é exposto. Vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Isso, essa palavra aí. Que quando o Senhor realmente, assim, porque muitas vezes, até para quem a gente tem liberdade e anda junto e, e tem essa aliança profunda, a gente não quer mostrar, sabe, aquela parte tão terrível da gente. Então, mas aí eu acredito que há momentos que o Senhor, ele permite essa exposição, mesmo contrariando a nossa vontade, contrariando a nossa pretensão de ser tão transparente, ser tão verdadeiro. E aí, nesse lugar de exposição, para mim é a treva, onde a aliança realmente ali, ela... É provada. É verdade. É justamente isso. Esse ambiente de exposição, de vulnerabilidade. Porque assim, irmãos, a gente fica falando que precisa ter relacionamento de aliança, precisa ter relacionamento de aliança. E a gente acha que só vai ter coisa boa nos irmãos? Não vai. Não vai. Entendeu? Uma hora o irmão vai falar um trem que vai te ofender profundamente. Você vai olhar e falar, mano, o que eu tô fazendo aqui? E aí você vai chegar no irmão com sinceridade e falar, irmão, essas palavras me machucaram. E aí você às vezes ganha o irmão, né? Então, muitas vezes nós somos travados por nós mesmos. É engraçado que quando Jesus fala sobre o maior mandamento, e fala sobre o segundo que é semelhante a ele fala amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, não vou entrar nesse assunto para outro dia, para outra coisa, mas a questão do autocuidado é impossível nós amarmos ao próximo se nós não amamos a nós mesmos. É impossível cuidarmos de alguém se não cuidamos de nós. É impossível ajudar o irmão a arrumar a casa dele, a organizar depois de uma mudança, a nossa casa está uma bagunça. Você não vai saber o padrão de organização, você não vai conseguir fazer as coisas funcionarem. Entendeu? É difícil demais você ajudar um casal que está divorciando se você está divorciando. Véio. Não faz sentido. Então, Jesus, ele dá esse primeiro start, sabe? Porque amando a Deus acima de todas as coisas, você vai entender que você também é amado e que ele morreu por você. E você tem valor, sim, né?
não entrando no discurso que você é o centro do coração de Deus, mas é um pouco isso sim, sabe? Porque se a gente não fosse alguém muito especial para o Senhor, ele não ia morrer por nós. Para quê? Né? Então, existe um lugar que nós podemos acessar no relacionamento com o Senhor, que reflete o relacionamento que temos com os irmãos. Bom, tem um próximo tópico que fala sobre lealdade e responsabilidade. Basicamente, a famosa prestação de contas. Ninguém gosta de fazer prestação de contas. Eu não sei se você já trabalhou viajando, mas eu demais. Trabalhava na CELG, tinha que viajar para o interior para fazer manutenção. Aí você gastava com hotel, gastava com almoço e tudo. Aí quando chegava, você tinha que pagar de notinha, tanta coisa, e prestar conta de tudo, né? E aí que você provava os irmãos mesmo, falava que ia para a igreja, escondia nota e fazia essas coisas. Por quê? Porque é anti-humano você querer prestar contas. É anti-humano a gente querer apresentar tudo. Então, às vezes, a gente vive nossas vidas, a gente se propõe a entrar numa aliança, verbalmente se compromete, e aí na hora de prestar conta, sabe, de pegar todas as notinhas, não esconder nenhuma, e mostrar para os irmãos, olha, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. A gente tem essa dificuldade. Irmãos, eu estou falando talvez de uma maneira mais acalorada hoje, porque isso me feriu demais. Isso fez eu a tarde inteira hoje pensar de que maneira que eu realmente estou levando esses relacionamentos. Se quem eu estou chamando de amigo, se quem eu estou falando que é um cara que pode contar comigo, será que ele realmente pode contar comigo? Será que eu estou disposto a isso? Então isso foi ferindo por dentro, então eu estou só passando para vocês aquilo que me feriu. Então, tem muita gente que não tem dificuldade de compartilhar suas mazelas, mas prestação de conta é muito mais do que isso, né? Não é você chegar e vomitar um monte de coisa para alguém. É você abrir a porta do teu coração e deixar essa outra pessoa acessar. Entendeu? Porque o que a gente pensa quando prestação de conta? Eu vou chegar, vou reunir meus 2 ou 3, eu vou chegar e eu vou moer. Mas às vezes não é isso. Às vezes é nesse ambiente que você já tem em comum, deixar seu coração aberto. E quando aquele amigo, aquele parceiro de aliança perguntar, e sobre isso, Eduardo? Você não esconder nada. Isso é prestação de contas. Entendeu? Não é algo estipulado. É no dia tal, na hora tal, você vai me contar tal coisa. Não. É deixar o coração aberto. E aí deixar essas pessoas acessarem seu coração. É todo mundo? Não. A gente está falando aqui, nesse nível de relacionamento, Davi e Jonas, a gente está falando dos 2 ou 3, tá? Existe um nível de excelência que nós temos a andar com os irmãos da comunidade, mas esse capítulo específico, a gente está falando daqueles parceiros, daqueles amigos, daquelas pessoas que vão sentir teu coração junto contigo. Pode falar, Cat. É um lugar extremamente desconfortável, né? Você tá ali se relacionando com aquela pessoa. Não tem essa preparação, né? Que você falou, dia tal, hora tal, nós vamos falar sobre isso. Não. E aí, então, vamos falar sobre isso? E sobre essa questão aqui. Aí, porque a gente é muito orgulhoso, né? A gente não quer abrir o nosso coração, a gente não quer abrir as áreas mais obscuras das nossas vidas, porque é um lugar extremamente desconfortável, né? Mas aí a gente ora e fala para o Senhor que Ele pode fazer o que Ele quiser, que Ele pode tocar onde Ele quiser, e tal, e tal. Aí a gente fica assim, será que eu posso mesmo? Peraí. Então vamos lá. É justamente isso. Chega, não pode. Então, no caso, você não quer, né? No caso, você fez a oração e não está querendo, né? É isso. E assim, a gente nunca vai querer. Sabe por quê? Porque eu falo a diferença disso, prestar conta, simplesmente prestar ou deixar o coração aberto. Quando você deixa o coração aberto, porque assim, quando você vai prestar conta, você já se prepara. Não, eu vou encontrar com esse menino tal dia, eu vou me preparar, vou falar isso aqui, vou amenizar isso aqui, papapá. Quando você deixa o coração aberto, e o cara pergunta para acessar, você não está preparado, você não preparou o discurso. Então você tem que falar o que é. Então você tem que...
O irmão vai perguntar assim, ó, como é que tá aquela questão com a sua esposa que você tinha comentado assim, a gente comentou mês passado, deu certo, não deu, aí você não queria falar disso aqui agora, queria me preparar, queria inventar uma desculpa. Queria, digamos assim, ir lá na minha esposa tentar resolver para depois falar para eles que eu tentou na última hora, sabe? Então, é diferente. Lealdade e fidelidade é diferente. Lealdade, fidelidade e aliança é um lugar onde o seu coração está aberto e as pessoas podem mexer. Ninguém gosta de que mexam nas suas coisas. Eu sei que você tem alguma coisa, no meu caso é o computador, que eu trabalho, me divirto nele, então alguém chega, quer mexer, quer trocar de lugar, quer pegar ali na webcam e fala, opa, né? E é nesse lugar que você tem que deixar o coração aberto. É no lugar que parece muito precioso para você e parece que você não gosta que toda hora alguém coloque a mão, mexa, né? Mas precisa. Esses amigos de aliança vão limpar as feridas, cicatrizar as feridas e eu tenho certeza que vai ajudar. Pode falar, Manuel. Me recordando lá nos patriarcas, né, Eduardo e galera toda aí, se bem que Jacó com os 12, né? Os mais próximos eram os mais leais, no caso Benjamim e José. E os outros irmãos, eles davam problema o tempo inteiro, devido à transparência, à lealdade. Tanto que gerou toda a história que nós conhecemos. Daí segue para frente, temos também aí toda a referência do Antigo Testamento dos líderes que foi separado. Quando Samuel, frustrado e triste, lamenta a Deus sobre o povo ter rejeitado ele. E Deus disse, Samuel, a deslealdade desse povo não é com você, é comigo. Isso. E aí, no Novo Testamento, temos, né, ali em Atos, onde os novos convertidos, que eram acrescentados por Deus, eles publicamente denunciavam suas más obras, os problemas que eles viviam. E eles denunciavam no sentido de se expor mesmo, publicamente. E hoje, né, esse método, essa maneira nova que nós estamos trilhando aqui, falando sobre esse assunto, realmente precisamos dos 3 mais próximos. No caso, você tem 4, Eduardo, aí, são um grupo de 4 pessoas. Mas o grupo de 3 ou de 2, não precisa ter alguém para você abrir o coração. E nem para todos devemos abrir. Justamente. Infelizmente, né, é assim. Mas eu tenho só uma última colocação da seguinte forma. Na época da Antioquia, lá no começo da igreja, eles eram literalmente possuidores de todo entendimento sobre Deus, sobre obediência a Deus. O que restava a eles era só o Espírito Santo. Então, quando eles recebiam o Espírito de Deus, eles eram tomados de tal força que eles tinham coragem de expor publicamente as suas mazelas, os seus erros, os seus crimes que eles cometeram. E João repete essa situação, ele fala aqueles que não querem a luz, que detestam a luz, porque eles querem encobrir os seus erros, querem encobrir as suas falhas. Então, realmente, né, o impacto para nós é ter a aproximação de Deus, chegar mais próximo. Caso contrário, gera essa situação de sermos bloqueados por nós mesmos, claro, e carregamos aí uma situação de total destruição. E em tudo que vamos fazer com problema, vai dar problema. Então, é só isso, só esse comentário acrescentando aí no que nós estamos presenciando aqui no livro. Tá bom? Amém. Obrigado. Claro, obrigado, mano, por você compartilhar. Eu vejo que, assim, quando a gente vê esses casos na Bíblia, né, dessas denúncias, né, de forma pública, e parece que você vê que realmente é só o Espírito, né, que traz isso. Sai da humanidade e vai para algo que, tipo assim, quando o Espírito entra, não dá para pecado ficar, não tem como algo que estava escondido não vir para a luz, e literalmente isso. Então as pessoas eram tomadas por um clamor de tirar tudo aquilo que estava dentro delas reprimido, né? Eu tenho uma psicóloga aqui dentro de casa e eu sei o mal que faz reprimir sentimentos, né? A gente sempre conversa, ela chega da aula, nós troca uma ideia. Por quê? Porque quando a gente reprime os sentimentos, a gente começa a lidar de forma
não saudável com os relacionamentos. Então, às vezes, se você foi ferido porque te usaram de alguma forma, passaram a perna em você, tiraram um benefício de você, você vai sempre entrar num relacionamento esperando ser usado novamente e com medo de usar outras pessoas. Então você já entra complicado, porque você não consegue aprofundar seus relacionamentos. Por quê? Porque você se sente usado e sente que pode usar alguém também por causa do que fizeram com você e vira aquele... Agora, quando nós temos a facilidade de liberar nossos sentimentos e por isso que eu estou falando, gente, a importância dos 2 ou 3. Porque eu estou falando no dia mesmo. Tem dia que parece que a gente vai explodir, parece que vem tudo de uma vez, os problemas, junta família, trabalho, junta com um parente de longe, que não sei dar uma... Junta tudo, e se você não tiver aonde descarregar, e você começa a interiorizar aquele sofrimento. E por isso que uma hora a pessoa dá burnout, por isso que uma hora a pessoa explode, por isso que uma hora ela dá um pico de agressividade, porque aquilo não é o normal da pessoa. A gente quer ser homens principalmente, sempre são muito reprimidos de criança. Não chora, você não reclama, aceita do jeito que é as coisas sempre, tudo. Eu entendo que a gente precisa formar homens fortes, mas homens sem sentimentos não são homens fortes, né? Mulheres duras, mulheres sem sentimentos também não são mulheres fortes. Homens fortes são homens que sabem lidar com seus sentimentos. Mulheres que sabem lidar com seus sentimentos. Então você encontra ali, quando a gente olha novamente para a vida de Davi e Jonatas, são pessoas que... Ó, a Carol tá... Ainda bem que eu tô falando coisas certas, senão ela ia... Quando a gente olha para a vida de Davi e Jonatas, a gente vê pessoas que lidam com os sentimentos. Eles conheciam a Deus, olharam, se conheceram, eram um no sentido de pensar em unidade. Eles pensavam a mesma coisa para Israel. Davi foi ungido rei, entendia que tinha que ser rei. Jonatas, o futuro rei, despojou de ser rei para Davi. Eles estavam conectados, cara. Então nós temos que encontrar isso. Quando a gente está falando de relacionamento de aliança e a gente vê uma pessoa que tem sede de ter profundidade nos relacionamentos, a gente tem que apresentar isso que a gente está aprendendo. Porque, gente, igual, somos aqui 28 pessoas. Parece que toda reunião eu falo isso, e falo mesmo, vou continuar falando. Somos 28 pessoas. Se a gente for olhar no grupo da igreja, para que a gente manda mensagem, ou no Telegram, gente, é muito mais. E provavelmente, no mínimo, aí, 70% das pessoas poderiam estar aqui, sabe? Ouvindo isso, desejando isso. E aí, o que vem do nosso coração? Quando a gente ouve essas coisas? A gente pode simplesmente pegar, falar, putz, aula legal. Ou a gente pode pegar o livro aqui, ler e olhar para quem está do nosso lado e falar, mano, eu quero viver isso aqui que eu li contigo. Entendeu? Então, o desafio é esse, irmãos. Entrar nesse ambiente de vulnerabilidade e relacionamento de aliança, onde não é se você fizer tudo que o Asher está falando aqui, vai dar certo não, irmão. Esse que é o BO. Não dá certo. Vai dar muito errado. Mas não tem como não viver. Não tem como viver de outro jeito. Entendeu? Não tem como a gente viver de outro jeito. Essa é a proposta de relacionamento que vem dos céus para a terra. A maneira de Deus se relacionar com o homem é essa. Então a gente não pode inventar a roda. Deixa eu finalizar aqui, que já está 9h20. O último tópico fala de fé. Em primeiro lugar, eu quero ler aqui com vocês. Vocês podem acompanhar a página 67. A gente vai ler ele inteirinho, tá? E a gente finaliza. Jonatas se viu num dilema ao ver a sua lealdade dividida entre Saul e Davi. Então a gente percebe aqui que Saul, rei, pai de Jonatas, Davi, futuro rei, a qual Jonatas achou um verdadeiro amigo. Davi, como o Jota tinha comentado, né? Davi representa Yeshua, o rei Messias ungido.
Saul representa um compromisso com um membro da família que se tornara duro de coração, hipócrita e havia traído o Senhor. Havia pressão dos colegas e pressão social para que Jonatas ficasse ao lado de Saul. Jonatas fez a escolha errada de permanecer com seu pai. As alianças precisam ter como base a permanência na vontade de Deus. Submeter-se a uma exigência de lealdade de aliança, manipuladora ou baseada num espírito religioso, na estrutura organizacional ou apenas no compromisso humano, sem avançar com a vontade de Deus, é um erro trágico. Jonatas saiu da vontade de Deus e isso lhe custou a própria vida. Pode ser que, às vezes, você se depare com o mesmo dilema. Aqueles que têm o espírito de Saul frequentemente rejeitam o novo mover de Deus e exigem submissão motivados por inveja e insegurança. Os Jonatas de hoje não devem submeter-se às exigências carnais, mas devem avançar em obediência à vontade de Deus para a sua vida. Pai, peraí, Jonathan foi desobediente no final? Infelizmente foi. Eu não vou ter tempo aqui para abrir e discorrer muito sobre isso, mas compartilhando rapidamente, depois vocês leem 2 Crônicas, a 1 Crônicas 20, 25, eu acho, por aí. Fala justamente sobre isso, sabe? Jonatas no final ali, que era um momento que ou ele seguia Davi de vez, ou ele ficava com o pai, ele preferiu ficar com o pai. Mesmo com todas essas coisas acontecendo, ele preferiu ficar no lado do pai até o final. E ele estava guerreando contra os filisteus e ele foi morto junto com o pai dele. E o que eu quero te dizer com tudo isso? É difícil, irmãos, ouvir isso, mas a gente tem que se permanecer leal até o fim, sabe? Em Eclesiastes, eu não lembro agora a passagem exata, mas fala que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então, começar bem é muito bom, muito importante, mas terminar bem é onde o Senhor deposita todo o esforço. É por isso que ele morreu por nós, para que o nosso fim, para que o término da humanidade, que começou em pecado lá em Adão e Eva, terminasse no último Adão, o segundo Adão, que era perfeito. Então, em Hebreus fala também sobre a questão do justo não retroceder. Né? Nós não podemos retroceder na justiça que Deus traz sobre nós. Então, tudo aponta para o final. Tudo aponta para perseverança. Romanos 5, a gente já ouviu muito, mas fala sobre a tribulação, que gera perseverança, que gera caráter aprovado e que gera esperança. E essa sim não nos decepciona. Somente através de tribulação, perseverar na tribulação, moldar o nosso caráter, é que nós podemos ter esse atributo, esperança. Esperança no dia do Senhor. Esperança no dia que os relacionamentos não mais serão entre duas pessoas falhas, mas entre duas pessoas restauradas. Essa é a esperança que nós temos. E é ela que vai nos fazer manter-nos firmes até o final, sabe? A gente é uma comunidade que fala muito sobre escatologia, porque o Evangelho fala sobre escatologia, amém? E a gente aprendeu que nós não podemos ser seres fragmentados, então o nosso Evangelho também não pode ser partido fragmentado. Existe um passado que revela Cristo, existe uma teologia que Cristo veio e que morreu e ressuscitou, mas existe uma consumação, que é Cristo reinando em Jerusalém, no trono de Sião. Então, a gente precisa entender que os nossos relacionamentos nos levam a enxergar um caminho. E esse caminho é Cristo. E nós, como comunidade, precisamos entender que sem a centralidade em Deus, nós vamos estar fadados a dar muito ruim. Mas muito ruim. Então, que o nosso coração esteja no lugar certo, que a nossa vida esteja no lugar certo. A gente ainda tem uns 4 minutinhos aí, se alguém quiser comentar algo, se tiver algum sentimento, impressão, profecia, palavra de conhecimento. Manuel.
Pode falar. Manuel, você vai falar ou você levantou sem querer a mão? Tá mutado, ele não tá ouvindo mais, né? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? E abriu. Conseguiu? Aí, foi. Rapidão. Romanos 8, falando em cima dessa fala aí, onde, se eu não me engano, o versículo 16 em diante fala sobre inclinar, tanto para o espírito quanto para a carne. Logo no início do capítulo, eu creio. E inclinar é um percurso que demanda tempo, entendeu? No caso, por exemplo, você citou a cobrança aí da galera participar de uma aula maravilhosa como essa. Então, o ápice da situação é que a inclinação para onde está. Entendeu? Então, tudo isso vai gerando circunstância, entendeu? Eu trabalho com um grupo de pessoas também, né, luto com essa questão, eu vejo você lutando aí também, Sim. e o pastor Eduardo tem sofrido comigo, e eu tenho faltado às aulas. Falar nisso, cadê o pastor Eduardo? Cheguei, estava aí. Acho que hoje ele não pôde estar. Então, eu já posso cobrar ele também, já faz parte do meu grupo. Tá certo aí, ó. É uns com os outros. Coração aqui. Então, assim, no final do mês, gostaria muito de estar aí com vocês. Vai ter aí uma ministração do pessoal que vem de Feira de Santana, eu acho. Isso. Bahia, Feira de Santana. Vai ser uma transferência de experiência, né? Que eles vivem lá. Então, assim, quero estar aí. E vocês podem contribuir comigo para estar aí, orando, clamando a Deus para que tudo dê certo. Amém. Vamos sim. Já fechar o meu grupo aí também. Os 3 ou dos 4. do quinto, né? Tá bom? Amém. Amém mesmo. Amém. Obrigado aí. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos estar orando sim. Que o Senhor possa fortalecer, que estejamos juntos. Vai ser benção. O pessoal vive em igreja nas casas lá só há mais de 30 anos, sabe? Então, acho que a gente tem muito para aprender com eles. Não, rapaz, vai ser tremendo, eu creio. Amém, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer orar? O Gilmar tá com a cara de que orar ali, parece, olha lá. Então vamos. Bora, Gil, libera o manto. Vamos orar, Gil? Vamos. Amém. Você quer orar por nós? Por Posso? livre e espontânea pressão? Olá, Amém, então. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio nesses dias, Senhor. Demos graças ao Senhor e pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos alinhe, ó Deus, a estar com essa aliança, Deus, em nossos corações. Ó Deus, os nossos corações um para com os outros, Senhor. Faça-nos ter confiança, Senhor, um com os outros, Senhor. Assim como Jonas e Davi, ó Deus, tinham confiança um com o outro, ó Deus. Senhor, junta homens no meio da comunidade, Pai, que possam ser essas pessoas em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos direciona nesses dias, ó Pai. Mostra-nos, Senhor Jesus, desses homens que nós possamos, ó Deus, entregar o nosso coração, Pai, e confiar neles, ó Pai, com todo o nosso ser, ó Deus, entregar o nosso coração a eles. Em nome de Jesus, que essas alianças sejam afirmadas pelo Senhor, Pai. Que o Senhor seja o centro dessa aliança. Nós clamamos por isso nessa noite, pedimos, Senhor Jesus. Continua a trazer, ó Deus, mais entendimento e revelação, ó Pai, a respeito da aliança, Pai. Assim como o Senhor fala em Salmos, ó Pai, que o Senhor dará, Pai, a conhecer a sua aliança àqueles que o temem, Pai. Amém, Jesus. Temor no nosso coração. Amém. Para que a aliança seja firmada e que nós tenhamos essa revelação. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, só para encerrar, tem que dar um aviso, né? Não sei se vocês sabem, mas domingo a gente começou 21 dias de jejum de Isaías 62.
para que possamos estar orando por Jerusalém e pelos judeus, para que o Senhor afete o coração deles com a revelação de quem Ele é, né? Porque a gente sabe que eles ainda estão com o coração endurecido. Então, eu queria também encorajar vocês, se você ainda não entrou no jejum, entre. Se você não está orando ainda por esse propósito no seu devocional, ore. Nós estamos nos reunindo todo dia às 5 da manhã. Tá mandando o link da reunião do sempre lá nos comunicados. Então, encorajar vocês também a orar. É difícil, irmãos, mas eu creio que a gente tem que entender, tem mais de 100 ministérios no mundo inteiro nesses 21 dias de oração, sabe? Então, às vezes a gente sempre se pergunta, Deus, eu queria participar do plano do Senhor, do que está acontecendo agora, e olha aí, né? Está acontecendo agora. E vai até dia 28 essa oração. Então, até dia 28 a gente vai ter cerca, né? Isso foi o que passaram lá na iHope, né? Cerca de 100 milhões de irmãos orando por esse propósito. Acho que nunca teve tantos irmãos orando por Jerusalém, pelos judeus, né? É difícil chamar o irmão para orar. Para jejuar, meu Deus. Para orar e jejuar por Israel. Né? Então você vê que o Senhor, ele tá queimando os corações para esse propósito, então que a gente esteja dentro disso tudo. Amém? É isso. Deixa eu parar essa gravação aqui.